Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Deus é bom. Queria chamar o nosso ministro da noite, Wesley. Amém. Fique livre, irmãos. Seja usado. Aleluia! Nossa! Eita! Aleluia mesmo. Povo animado essa noite. Eita, glória. Animado ou não tá? Primeiro culto do ano. Pensei que ia ter mais animação, né? Descanso aí. Uma virada extraordinária. Quantos estão felizes aqui? Não, mostra de novo. Vamos lá, gente. Quantos estão felizes aqui? Então, todo mundo de pé. Levanta aí rapidinho. Vamos fazer uma coisa aqui junto comigo, só pra se dar uma acordada. Não vou fazer hi, não. Mas eu quero que todo mundo levante a mão assim, ó. E agora, do fundo do seu peito, você vai gritar um glória a Deus bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Mudou ou não mudou? Deu um gás? Então agora vocês podem sentar, era só para dar uma acordada mesmo. Sabe? Eu gosto dessa agitação. Eu sou um cara agitado. Sou muito agitado. Coitada da minha mulher, que ela sofre lá em casa, lá que sou muito, muito agitado. E essa agitação, às vezes, nós temos que parar, pensar um pouquinho, porque o ano está começando, quais nossas metas, o que nós queremos alcançar, o que queremos mudar. Todo mundo começa assim, né? Uns querem emagrecer 30 quilos, outros querem entrar na academia constante. Outros querem mudar alguma coisa em casa, comprar algo novo. Todo mundo tem uma meta, né? E essas metas, irmãos, por mais que você crie elas no começo do ano, como o Felipe deu uma boa ministração, e ele deu um papelzinho para todo mundo cumprir aquelas metas, alcançar, né? Ter uma visão da meta, do que você quer fazer durante o ano. Essa meta vai exigir de você esforço, determinação, constância, persistência. Então, esse ano está iniciando, já iniciou, já está valendo, já foi dado o start. Agora depende de você para alcançar essas metas, sim ou não? Deus ele vai vir com, nos dando apoio, nos dando força, nos dando a fé que já está dentro de nós, aí crescendo, né? E está trazendo maturidade para nós no dia a dia, nas circunstâncias difíceis, nas adversidades. Então, tudo está pronto para que nós possamos alcançar essa meta, sim ou não? Sim ou não? Jesus. Estou vendo que essas metas vai ser mais difícil, viu, pastor, alcançar esse ano. Sim ou não? Sim. Está melhorando. Vamos lá, vamos ver se até o final a gente consegue mudar essa força. Eu estava numa reunião, né, na empresa lá, né? E o gerente falou assim: o que está acontecendo com a equipe de vocês, né? Qual é a dificuldade que está acontecendo? Aí o pessoal, ninguém sabia explicar, ele foi e falou assim: fala para mim, vai mudar? Aí o pessoal, sim. Aí ele olhou, meu Deus, com essa determinação aí, se eu fosse funcionário, nem queria trabalhar com vocês. Por quê? Se nós acreditamos que haverá uma mudança, a nossa resposta tem que ser de bate pronto, sim, vai. Vai acontecer, sabe? Irmãos, e uma coisa que acontece com a gente que entra ano e sai ano, nós sempre passamos por dificuldades, sim ou não? Sempre tem alguma coisa que se levanta, sim ou não? Jesus, vamos lá, vamos dar o gás nos vocês, irmão, vou chacoalhar vocês hoje, hein? Vamos lá. Então, muitas vezes a gente passa uma dificuldade na vida, né? E muitas das vezes a circunstância vem, se levanta e nós não sabemos o que fazer com elas. Bem, simplesmente aparece, né? Puf, apareceu, lascou. E agora, o que eu faço? Fui mandado embora, e agora, o que eu faço? Alguém próximo nosso faleceu, ou uma conta que eu tinha para pagar, o dinheiro não deu. Aconteceu, simplesmente aconteceu. E o que eu faço nesse momento? O que eu faço para alcançar sabe, cumprir essa meta ou alcançar esse milagre, essa bênção? E às vezes a gente não sabe qual é o caminho que nós devemos seguir, né? Às vezes passa batido. E no meio desses momentos, às vezes nós se abatemos, ficamos tristes. Oh, Deus, o que vai ser de mim agora? O Senhor não está me vendo aqui, não? Eu existo, Deus. Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos. Claro que nós não, né? Os outros lugares. Nós declaramos fé, né?
nós acreditamos que Deus vai estar ali do nosso lado para ajudar a gente a alcançar aquele objetivo. Sim ou não? E tem umas pessoas que pensam até assim, ó. Abre lá em Salmos 86, 14. Olha isso. Ó Deus. Ixi, quando começa assim uma oração já é meio triste, né? Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa, um bando de pessoas violentas que está querendo me matar, pessoas que não querem saber de ti. Jeremias 20, 18. Diz assim, por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar com a minha vida na desgraça? Tem alguém que ora assim ou não? Vamos lá, Salmos 40, 12. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecado que cabelo na minha cabeça. E por isso estou muito desanimado. Olha, irmão, tem gente aqui que tem, se fosse nesse contexto aqui, ia dar para saber quantos pecados tem, né? Mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Dificuldade, até os nossos irmãos do Velho Testamento aí passaram, sim ou não? E, graças a Deus, que nós temos um Deus que nos cuida de nós. Mas o que eu quero demonstrar aqui? Que às vezes a circunstância vem para amassarmos, assim, jogando no chão, né? E às vezes nossa oração é desse jeito, né? Senhor, eu te sirvo, Pai. Por que não está acontecendo? Isso é errado? Não, não é errado não, irmão. Quando você chora para Deus, você abre o seu coração para Deus, isso é lícito, até porque Ele é o único que sabe o que acontece com você e o que você pensa ou deixa de pensar. Então, falar para Ele o que está no seu coração é até lícito. Agora, o que nós não podemos é, nos corredores da vida, né, ficar murmurando e reclamando e falando das nossas dificuldades. Porque senão, assim, a sua glória, né, que você deveria receber, as pessoas já estão contemplando, né, a sua dor, a sua tristeza, sabendo que só Deus tem o poder de transformar a sua vida e suas circunstâncias. Olha isso, em Salmos 25, 16 também tem mais um que diz assim, ó Deus, olha para mim, tem pena de mim, Deus, ô dó, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Talvez alguns possam se sentir assim. Inclusive, eu sei que muitas vezes a dificuldade quando vem, nós se sentimos assim, desamparados, tristes. Mas nós temos um Deus que é poderoso e que pode nos alcançar na nossa dificuldade e transformar todas as circunstâncias. E é no meio dessas dificuldades, irmãos, que eu quero mexer um pouco com vocês hoje, porque eu acredito que nesse ano, todos nós vamos alcançar um novo nível. Amém? Aí sim, né? Quando fala de coisa top. Então nós vamos alcançar um novo nível. E para esse novo nível, irmão, vai exigir de nós maturidade. Porque às vezes não vê a mesma coisa. Né? Às vezes pode vir uma coisa diferente que você não passou ainda, uma circunstância diferente que você não passou ainda, e você precisa estar preparado para entender que aquela circunstância pode ser uma coisa muito fácil de se passar se você tiver a ação correta. E é com base nisso que eu quero falar sobre seja perseverante ou persistente. Sabe, e no meio dessas dificuldades é que nós podemos chegar a um ponto de manifestar uma fé tamanha que nós, às vezes, não acreditaríamos, né, no dia a dia normal, porque nós usamos, né, essa nossa perseverança para muita coisa, seja para coisa ruim ou coisa mal. Vocês sabiam que pode acontecer isso? Você ser perseverante para uma coisa ruim e para as coisas boas você não ser? Eu fiquei pensando nesses dias aí, Senhor, como assim ser perseverante para uma coisa ruim e ser perseverante para uma coisa boa, e eu posso deixar de ser perseverante de uma coisa e ser perseverante, você entendeu? Isso aí. Sabe o que acontece? Vou explicar para vocês vão entender. Às vezes, nós queremos alcançar um novo nível, um novo patamar, e precisa de estudar, sim ou não? Vou ter que estudar, ter que fazer um curso técnico, uma faculdade, ou alguma coisa do tipo. Se for para a igreja, vou ter que fazer o rema. E
nós colocamos um impedimento aí de querer fazer alguma coisa, de se entregar para uma coisa que é boa, um estudo, uma pesquisa, ou algo do tipo. E tem coisas que para nós é um prazer momentâneo, como ver um filme, uma série, se mexe no Instagram o dia inteiro, no Facebook o dia inteiro, e nós é persistente naquilo constantemente, nós somos constantes às vezes. E para essas coisas nós temos uma determinação tão pronta que nós nem percebemos que nós estamos sendo constantes nisso diariamente. Vocês entenderam? E para as coisas que realmente vai trazer um crescimento para nós, seja espiritual, imaterial, ou né, no nosso círculo de amizade, seja lá qual for o lugar, nós às vezes deixamos a desejar. Por quê? Carne, né? Carne é embaçada. A carne, ela faz justamente aquilo que o espírito não quer, porque já dizia, né? Que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, de maneira que você não faz o que você deseja. Por que você não faz o que você deseja? Porque a sua carne, às vezes, está te dominando e você não está percebendo. Então, nós devemos entrar para um lugar, né, onde haja essa consagração, né, santidade, uma entrega com Deus, para que nós possamos mudar o foco da nossa determinação, da nossa constância. Porque, às vezes, nós estamos perdendo um tempo e não estamos percebendo. Né? E aí, quando chega a adversidade, o que nós fazemos com a adversidade? Vou dar um Instagram aqui, vou dar um Google. Não tem, né? Por quê? Porque aquilo ali está acontecendo com você e é real. É uma coisa que você vai ter que passar. Ou você vai passar de duas maneiras. Ou você vai passar com força total, porque você vai falar, opa, isso daí eu estou preparado, porque eu me preparei antes no Espírito, orei, busquei a Deus e hoje eu estou preparado, estou com força aqui. Vai ser fácil passar. Ou você vai entrar no seu quarto e vai chorar, vai postar no Facebook lá, ou no Instagram, ou seja lá o que for, o meio que você utiliza, falando da sua sofrência. Estou triste. Esperando com que alguém chegue lá e curta e fala, meu irmão, é embaçado mesmo, irmão. Mas tente fé em Deus. Às vezes não é necessário isso. Meu Deus, colocou esse louvorzinho aí, já deu até um negócio aqui em mim. Então, assim, às vezes no nosso dia a dia, nós passamos por umas dificuldades que nós não sabemos resolver. E, cara, que negócio chato é esse? Por que nós vivemos isso? Rapaz, esse negócio mexeu mesmo aqui, hein? Deus, ele está conosco em todos os momentos, irmãos. Todo o plano que você imaginar de soluções possíveis da sua vida já está pronto. Só que o que acontece? Às vezes nós estamos olhando pelo lado errado, ou buscando a coisa errada, de maneira, às vezes, muitas vezes, automática. Sabe? E o que a palavra fala sobre a respeito de passar sobre as circunstâncias, sobre essas coisas? Essas coisas justamente acontecem conosco, justamente por causa da adversidade da vida e da sorte, porque isso pode acontecer com qualquer um, dificuldade pode acontecer com qualquer um, só que graças a Deus que nós temos um Espírito Santo de Deus, o próprio poder de Deus dentro de nós, que faz com que essas circunstâncias se tornem coisas pequenas. Por quê? Porque nós temos o poder de Deus vivo dentro de nós, que vai nos guiar e nos orientar nesse caminho. Só que essa orientação, irmão, não vem do nada. Ela precisa de nós, uma determinação, uma entrega, para que nós possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe? Vou dar um exemplo aqui. O pastor Vinícius, ele é um cara, um homem de Deus, que ele é capacitado para um determinado assunto. Vamos falar de saúde. Ele é um grande médico da saúde. E eu estou passando por uma dificuldade aqui, muito grande, seja lá, estou com uma gastrite, ele é especialista nisso. E eu quero me comunicar com ele para que ele possa me dar uma dica sobre isso, certo? Só que eu não falo com ele, eu não converso com ele. E por eu não conversar com ele, eu não tenho essa liberdade de simplesmente chegar nele e falar, ô pastor, eu estou com um problema aqui, eu sei que você é especialista, você pode me ajudar? Às vezes nós ficamos meio que impedidos de chegar para pedir uma solução porque nós não temos relacionamento. Isso naturalmente falando. Você consegue pedir um favor para alguém que você não conhece? Não consegue, é difícil, né?
Então, assim, para mim alcançar aquela instrução que pode me curar, que pode me trazer um alívio, eu vou ter que, primeiro, tentar ter um relacionamento antes de pedir, porque isso, naturalmente falando, é o certo se fazer. Não dá para você pedir qualquer coisa para qualquer um, né? Ou dá? Tem uns que a cara de pau pode até conseguir, né? Então, assim, é complicado. Mas quando você tem um relacionamento com a pessoa, você se torna participante ali do dia a dia. Você sabe como a pessoa está. E, naturalmente, por você ter esse relacionamento, você não vai precisar pedir. A pessoa mesmo vai chegar em você e vai falar, ô meu filho, faz isso daqui, que vai dar certo. Alguns não pegaram não, porque eu não vi nenhum amém. Vou falar de novo. Às vezes, por você ter relacionamento, você não precisa pedir. A solução chega até você. Por quê? Porque você está se relacionando. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Às vezes a adversidade vem, levanta, está difícil. Mas o que você faz em meio a isso? Sabendo que você, às vezes, não tem um bom relacionamento, você fica até com medo de orar. E às vezes você passa por aquela dificuldade, porque você sabe que você não orou. Aí você fala, eu não vou pedir não. Ah, Senhor, já aconteceu mesmo? É só uma coisa pequena, então deixa pra lá. Porque eu não busquei isso antes, é melhor eu passar. E aí você vai, em vez de você orar, pedindo um consolo, uma ajuda de Deus, você ora, Senhor, me perdoa, porque esse tempo todo eu não estou te buscando, não estou te adorando, não estou fazendo nada. Então, meu irmão, nós somos seres inteligentes, pensantes. Não deixe com que a circunstância chegue até você para que você possa fazer algo. Se prepare antes. Busque ter relacionamento, busque orar, jejuar, busque ter um relacionamento com Deus, de maneira que Ele fale com você no meio da dificuldade. E antes mesmo dela acontecer, você vai provar de uma ajuda antecipada e você vai falar, meu, tá para acontecer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias. Eu peguei o carro, irmão, mas foi teimosia minha porque eu estava fazendo um teste com Deus. O que aconteceu comigo? Eu saí de casa, entrei dentro do carro, na hora que eu entrei dentro do carro, que eu saí do meu condomínio, e o Espírito Santo falou comigo assim, pare no próximo posto e abasteça. Só que eu senti aquilo e eu falei, Espírito Santo, eu estava esperando por uma coisa dessa, porque eu já estava querendo fazer um teste não com você, mas comigo, para mim saber, para eu saber, diferenciar a sua voz da minha carne. E agora que eu tenho essa confirmação, me fala outra coisa aqui. Eu vou trabalhar. Na volta vai acabar a gasolina? Vai. Eu falei, então eu vou deixar acabar. Porque eu quero voltar e eu quero que acabe para mim, saber diferenciar a sua voz melhor. E eu fui trabalhar. Nessa que eu fui trabalhar, voltei normal. Na hora que eu estava na marginal, minha gasolina acabou no meio da marginal. E aí eu comecei a dar risada. Porque eu falei, Senhor, que da hora isso! Eu tô aprendendo a ouvir você. Eu falei, nossa, que demais! Claro que, por um momento, você pode ter pensado, você é uma cabeção, você fez isso. Por que você não se preparou antes? Mas era uma questão minha interna, que eu precisava saber qual era a voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes eu tenho esse direcionamento e eu não sei se é Deus, se é eu pensando, e eu queria saber diferenciar exato ali no meu dia a dia, o que é Deus e o que é meu pensamento. E aí eu parei e falei, Senhor, uau! Que demais que acabou a gasolina. E aí eu desci do carro dando glória a Deus, porque eu abri o carro, bati a porta, falei, glória a Deus, Senhor. Na hora que eu fui empurrar o motoqueiro, bibi. Falei, irmão, entra aí que eu vou te empurrar até o posto de gasolina. Aí eu falei, Senhor, além da teimosia, ainda o Senhor ainda é misericordioso. Falei, obrigado, Senhor, por isso. Aí eu entrei dentro do carro, o motoboy empurrou meu carro até o posto, que estava bem perto, né? Estacionei, e na hora que eu estacionei, aquela voz veio de novo, só que agora não era para mim abastecer meu carro, era para mim abastecer a moto. Eu falei, irmão, ele já estava indo embora. Ele falou, não, vem aqui. Ele, que foi, mano? Eu falei, vou abastecer seu tanque. Aí ele olhou para mim, não, cara, eu não te ajudei por conta disso. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que bondade era bondade, né? Você me ajudou, eu vou te ajudar. Fica em paz. E ele parou lá, na hora que ele foi abastecer, o tanque dele estava vazio. E aí eu olhei assim, eu falei, mano, seu tanque estava vazio. Ele falou, tava, meu. E sabe o que eu estava vindo orando na moto? Senhor, coloca alguém para me ajudar. Irmão. Alguém consegue entender a lógica de Deus? Eu não consigo. Eu acho que Deus já sabia que eu ia fazer esse teste. Ele falou, já deixa eu antecipar.
Não é natural, irmão, as coisas que acontecem com a gente. E nós precisamos entender que é no dia a dia, coisa simples, acabou uma gasolina. E na sua vida, o que está faltando? Para que Deus possa vir e te ajudar. Aleluia. Olha isso, eu li Tiago 1. Olha isso. Tiago 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Essa foi uma aflição, eu estava feliz, irmão. Tô bíblico. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa provação, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha isso, irmão, que bonitinho. Toda circunstância que se levanta na nossa vida, seja ela pequena ou grande, ela vai trazer um tipo de maturidade para nós. Só que nós precisamos identificar esses problemas e saber sanar eles. Mas como nós iremos sanar um problema desse? Com a sabedoria que Deus nos dá. Ou na multidão de conselhos. Se você tem bons amigos que sabem o que está acontecendo com você e você ir lá pedir um conselho, isso é lícito. Então você vai saber lidar com aquela circunstância baseado no conhecimento que outras pessoas já passaram por ali. Por isso que quando eu estou com algum problema, eu procuro 3 pessoas específicas. Ou é o pastor Edson, ou é o pastor Vinícius, ou é o meu sogrão. Porque são pessoas que eu sei que são maduras e sabem que vão poder me orientar. E o pastor Ricardo também. Desculpa. É que demorou o cash. Você fez o Pix? Então, assim, na multidão de conselho é onde você adquire sabedoria para passar por um problema. E outra, passar por um problema, irmão, vai exigir de você uma perseverança. E essa perseverança, ela tem que ser bem alinhadinho, porque senão no meio do caminho você pode falhar. Então, assim, tenha um conhecimento primeiro do que vocês estão passando. E às vezes, que nem acontecia comigo, um grande problema que acontecia na minha vida, referente aos meus familiares, meus irmãos, era que o problema não era eles, não era de fora, o problema era eu. Então não adiantava eu orar para Deus e falar assim: Senhor, muda meus irmãos. Muda eles, Senhor, porque, olha, pelo amor de Deus, triste eles são. Não dava para mim orar desse jeito, porque eu era o cara perturbado de casa. Não adiantava. E aí o que aconteceu comigo? Quando eu busquei, orei, chegou um tempo que eu já estava me sentindo já melhor que eles. Já. Falei, agora eu não estou errando. E aconteceu uma circunstância dentro da minha casa. E eu tinha que ser perseverante ali, porque ali o negócio era punk. E aconteceu um negócio na minha casa, irmãos. E eu parei um momento. Falei, agora eu estou certo. Vou chegar, vou falar uma para agora, porque estou andando bonitinho. E aí eu cheguei nela e disse, e agora eu vou falar. E na hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou comigo, fica quieto. Irmão, aquele dia eu fiquei irritado demais. Que eu senti ficar quieto, eu falei, Espírito Santo. Eu já estava preparado, irmãos, cheio de argumentos para querer falar que aquela questão em si, eu estava certo. O Espírito Santo falou, fica quieto. E eu fui para o meu quarto. Agradecer a Deus. Fui nada agradecer a Deus. Eu estava bravo e eu falei, Espírito Santo, não, agora eu não entendi essa daí. Agora você vai ter que falar comigo de uma maneira mais certinha. Por quê? Eu tô certo agora. O que eu tô fazendo de errado? Tô orando, buscando, jejuando, tô certinho. Por que agora eu não posso falar? E veio uma resposta muito simples. É assim. Qualquer coisinha que eu falasse, ele ia falar, lá, não é crente? Não está crente agora? Não é assim? Nossa, só porque está crente agora, acho que pode falar. Porque eu estava com minha razão agora, eu achei que poderia falar. Só que ele fez me lembrar de uma coisa que Jesus teve o tempo todo na razão. E na hora que perguntaram quem ele era, ele falou, você disse que eu sou. Ele acabou assumindo o lugar de um ladrão para morrer por nós.
Então, tudo essas questãozinhas assim me fez parar e pensar e falar assim, deixa me xingar agora que você falou e é uma realidade. Eu nunca me submeti, eu fui perseverante em relação a ficar quieto. Então tá na hora de eu calar minha boca mesmo. Agora eu entendi o que você falou, dessa vez passa. Brincadeira. Mas com o tempo, a minha família começou a melhorar, começaram a olhar eu diferente, minhas posturas, minhas atitudes diferentes, por conta de uma ação que eu tive, que foi instruída pelo Espírito. Mas outro momento, irmão, se eu não tivesse um bom relacionamento com Deus, eu não teria vivido isso. Sabe por quê? Porque eu já era uma coisa que era habitual, brigar, discutir, falar, argumentar, era uma coisa, porque eu sou um cara teimoso. Eu sou um cara teimoso. E eu reconheço isso, que eu sou um cara teimoso. Só que agora eu estou mudando essa teimosia e estou dando uma palavra melhor para ela, persistência. Sabe por quê? Essa qualidade de ser persistente, por um lado, se você não perceber, você pode estar cometendo um erro e sendo persistente no erro. Mas pelo outro lado, quando você se converte nas suas decisões e nas suas ações, você começa a ser perseverante em um momento, irmãos, que você vai alcançar um nível tão grande de maturidade, que você vai olhar e vai falar, uau, o que está acontecendo comigo? E às vezes eu me sinto assim. Senhor, não é querer falar não. Mas agora eu estou entendendo o negócio. E quando você passa por essas dificuldades, irmão, sendo perseverante naquilo que Deus está colocando no seu coração, você começa a alcançar um novo nível que você não esperava. Você começa a mudar situações, momentos que você não esperava. E olha isso, que é muito legal. Por mais que nós vivamos assim, em momentos difíceis, Jesus não deu garantia para nós que tudo seria mil maravilhas. Ele não deu. Olha isso aqui, ó. Em João 16:33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Ponto. No mundo vocês vão sofrer. Ué, vou ter paz se eu vou sofrer? Mas tenham coragem. Ponto. Eu venci o mundo. Às vezes, esse contexto aqui da nossa vida, a gente acha que nós, por ser crente, vamos ser o bambambam do pedaço. Nunca vamos passar dificuldade nenhuma. Só que, na verdade, a adversidade vem para qualquer um. Só que, por vir a adversidade, Jesus não garante uma coisa: você vai passar por ela, meu filho. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Então, meu irmão, não importa qual é o nível de dificuldade que cada um tem aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês: vocês têm um Deus. Esse lado aqui tem mais e foi menos, vamos tentar de novo. Vocês têm um Deus. Ganharam. Vocês têm um Deus. Então não importa a dificuldade, vocês têm um Deus, amém? Vocês entenderam isso? E aí, irmão, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo que foi recente. Isso me deixou com o nervo à flor da pele. Com o nervo à flor da pele. Por que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando numa empresa. O Vinícius, o pastor aqui, meu Deus, pastor Vinícius, o pastor Edson, sofreram comigo de reclamações. Reclamações assim, dificuldades que eu estava passando e eu não sabia o que fazer. Mas no meu coração só tinha uma coisa: permaneça firme. Só isso que eu tinha, mais nada. Do restante eu queria sair fora, queria chutar tudo lá. E uma determinada pessoa dentro dessa empresa, era assim, com todo mundo eu percebia que eu tinha um bom relacionamento, eu conseguia conversar, trocar uma ideia. Mas com essa pessoa eu encontrava uma dificuldade muito grande. E eu orava e falava: Senhor, não é possível. Ou eu não estou sabendo amá-la corretamente, amar essa pessoa corretamente, ou ela me odeia. Eu falei: mas se for eu, me mostra. Me mostra logo, porque eu quero mudar essa situação, porque não era uma situação legal, estava muito chato. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento, eu ia sair de férias. E aí, em setembro, eu comuniquei a essa pessoa e falei: vou sair de férias em dezembro? Vai. Falei: beleza. Em outubro, eu falei a mesma coisa: eu vou sair de férias? Vai. Eu falei: beleza, tá garantido. Quando chegou novembro, falei: vou sair de férias? Vai. Falei: show de bola, dezembrão, férias. O que eu fiz no mês anterior? Gastei.
Saímos, eu, Larissa, compramos as coisas que nós queríamos comprar. Mano, se divertimos, por quê? Ia ser de férias. Mano, mó alegria eu tava. Só que quando chegou no começo, quase acabando no fim do mês de novembro, eu recebi uma palavra que foi assim, ó, você não vai sair de férias. Isso não foi profético, não foi motivador, não foi. A única coisa que eu senti foi uma raiva tremenda dentro de mim. Eu vou falar pra vocês, irmão, a minha oração por Deus foi assim, Senhor, é sério isso aí? Não. Tá de brincadeira. Porque, irmão, tem um contexto por detrás de tudo isso. Um tempo atrás, logo no começo do mês, eu sou uma pessoa assim, ó. Tá precisando de ajuda? Conta comigo. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Vamos pra cima. E naquele departamento, as pessoas poderiam até olhar pra mim e falar que eu era puxa-saco. Mas na verdade eu era determinado. Não é puxa-saco. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer o trabalho acontecer, de fazer as rotinas diárias acontecer. Então, eu me dispus para essa pessoa e falei, cara, o que você precisar, conta comigo. Por mais que não tinha essa troca de afinidade, eu olhava para ela e falava, você está precisando de ajuda? Conta comigo, estou aqui disposto a te ajudar. Então conta comigo, estou aqui desde o começo para te ajudar. E surgiu até umas oportunidades de sair do setor, para eu sair do setor. Só que o que aconteceu? Eu não saí porque, primeiro, eu tinha uma instrução que era para mim permanecer ali. Então, já que era para mim permanecer na coisa que não estava bom para mim, eu falei, Senhor, então eu vou servir mais. E minha reclamação, muitas vezes, até pro nosso pastor Edson aqui, era, pastor, cara, eu faço tudo. Que me pede, vai para lá, eu vou, vem para cá, eu vou. Meu, faz isso, tudo que me pede eu faço. Por que eu sou assim? Eu estou irritado. Só que, ao mesmo tempo que eu falava para ele, eu falava, não, pastor, não, já sei o que eu vou fazer. Vou amar essa mulher mais ainda. Eu vou amar, ela vai ver. E eu ia lá e tentava cuidadosamente amar o dia a dia, o jeito e tudo mais. E era muito difícil para mim. Só que eu permanecia ali firme. Porque dentro do meu coração tinha assim uma coisa falando para mim. Fique aí, não saia. Eu falei, Senhor, você está vendo que eu estou ficando. O problema agora é com o Senhor, não é comigo não. Estou fazendo o que você está me pedindo. Mas você está vendo que está difícil aqui. E toda vez eu orava, Senhor, que pessoas me encontrem, que encontrem favor em mim, que venham pessoas de fora para me promover. E eu orava desse jeito. E aí o que aconteceu? Quando chegou nas minhas férias, eu me senti frustrado. Por quê? Cara, não é frustrante você servir uma pessoa, dar o máximo por ela e ela não fazer a mesma coisa por você? Isso é frustrante. Eu fiquei frustrado naquele momento. Falei, Senhor, estou chateado aqui um pouco. Porque eu pensei que seria diferente, não foi do jeito que eu imaginei. E, beleza. Você não vai sair de férias? Eu falei, não, beleza. Dentro do meu coração, pelo telefone, era falar assim, vá se lascar. Mas, na verdade, eu olhei para aquilo tudo, procurei me entender, e eu pensando, falei, Senhor, quer saber? Isso é uma oportunidade de você fazer alguma coisa. Então eu vou ficar em paz. Mais um testemunho que eu tenho para conta. E o mês acabou. Até então era só porque eu não ia sair de férias. Beleza. Só que depois eu comecei a calcular. Não vou sair de férias. Novembro eu gastei. E eu vou ter que pagar agora. E aí eu fui ver minha fatura do cartão. Tava um valor bem alto, irmão. E era um valor que superava o meu salário. E eu falei, e agora? Como eu vou pagar isso daí? Porque só dava para pagar com minhas férias. E eu falei, lascou. E só que eu já tinha passado por isso umas vezes já. Então, para me confiar ali, foi mais fácil. Porque eu já tinha passado por uns momentos mais difíceis. Então, naquele momento eu olhei assim e falei, Senhor, vou ficar em paz que o Senhor vai dar alguma estratégia. Em algum momento o Senhor vai falar comigo aí de alguma coisa. E fiquei em paz. Quando eu estava trabalhando, perto de chegar do dia 17, subiu uma nota no meu coração falando assim, entra no seu aplicativo do celular e muda a data da fatura. Para alguns vai falar, Wesley, pelo amor de Deus, você não pensou nisso? Não, não pensei. Mas é mais legal quando eu falo agora que Deus falou comigo, né? É legal. E aí eu não pensei nisso. Eu falei, Espírito Santo, entrei lá, e vi a data e mudei para o dia 30. Ia mudar alguma coisa? Não, porque minhas férias não tinham sido agendadas. E aí eu falei, amém. Era até dia 15 agora, dia 30. Mais um tempo para mim orar aí e buscar do Senhor para ver o que o Senhor vai fazer. Só que, irmão, no meio desse processo,
o que foi muito engraçado? É que o departamento que eu estava acabou e eu fui promovido. Olha a doideira. E eu fui promovido, eu falei, uau! Senhor, agora eu entendi porque eu não saí de férias. Era para mim ser promovido. Glória a Deus, aleluia! Porque a gente pode passar pelo processo e não entender. Então eu olhei para tudo aquilo e falei, Senhor, eu agradeço a vida dessa mulher. Mulher abençoada, guiada por Deus. Então, eu acabei recebendo essa promoção e mudei de loja, 1000 maravilhas, vivendo novo agora, uma coisa nova e, meu, que felicidade. Glória a Deus, Senhor. E a fatura? Falei, a fatura, é verdade. Não adiantou nada, é brincadeira. Mas eu fiquei ainda um pouquinho, Senhor, se você me promoveu, essa fatura vai acontecer alguma coisa. E aí foi passando os dias, e aí tinha um rapaz lá, que ele era gerente do departamento que eu estava agora. E ele ligou para mim e falou, Wesley, deixa eu falar um negócio pra você. Você prefere sair de férias dia 2 de janeiro ou dia 28 de dezembro? Falei, com direito de escolha? Falei, dia 28 de dezembro, mas é verdade? Ele falou, não, verdade. Falei, não, 28 de dezembro. E aí eu fui, e agora estou de férias, irmãos, dia 28 de dezembro. Minha fatura vencia dia 30. Eu consegui pagar minha fatura, e agora eu estou em paz, aleluia. Deus não é muito bom? Só que o que eu quero dizer com isso? Às vezes o processo que nós passamos, nós não entendemos o porquê estamos passando. Não entendemos. E nós só vamos entender ele no processo. Então, adianta você chorar, se desesperar? Não, procure manifestar a fé que está dentro de você, irmão. E pode ter certeza que essa circunstância que nós passamos aí, que vem para, às vezes, nos destabilizar, ela vai trazer uma força para nós que vai mudar algumas coisas dentro de nós, atitudes, pensamentos. E da próxima vez que vier uma maiorzinha do que essa daí, você vai olhar e vai falar, eu já venci esse gigante lá atrás e eu vou vencer ele agora de novo. Porque isso é a prova da nossa fé. A circunstância é o que prova que nós estamos firmes, fortes, para ver se nós estamos sadios ou não. Olha isso. Qual é o significado de perseverança? O que é perseverança? A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante de dificuldades. Perseverança é conquistar o seu objetivo devido ao fato de se manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Significado de perseverança, eu procurei essa significação do mais no grego, porque é uma tradução que da nossa Bíblia, que é a original. Então eu gosto de buscar lá, atrás lá, né? Então do grego, perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldade. Ação ou efeito de perseverar, a qualidade de quem persevera, persiste, firmeza, constância, tenácia e obstinação. Um exemplo onde nós podemos enxergar essa perseverança é em Romanos 5,3, que está escrito assim: e também nós alegremo-nos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Em outras traduções está escrito perseverança. Em Hebreus 10, 35 ao 36 está escrito: pois por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E olha isso, irmão. Quando eu entrei nesse departamento, eu entrei no departamento de inventário já com uma coisa no meu coração: você vai sair daí rápido. E no processo, parecia que eu estava ali 5 anos na empresa já. Depois eu fui perceber que eu só tenho 2. E fui promovido 3. Que é uma coisa muito de Deus. Eu amo esse Deus aí maravilhoso. E aí, quando eu entrei nesse departamento, eu senti no meu coração: você vai entrar e vai sair rápido. E eu falei: amém, Senhor, aqui é uma missão. Então, vou entrar, vou ver o que tem que ajustar e ajudar para o Senhor me promover logo. E aí eu entrei no departamento, tinha umas fofocas, tinha umas coisas bem ruinzinhas assim. E eu comecei a conversar com cada um do pessoal assim e tal. E uns eu falava: ó, aproveita.
o que eu estou passando para você, porque logo, logo eu estou saindo daqui. E o pessoal olhava para mim e falava, você vai pedir as contas? Não, alguma coisa vai acontecer, mas eu vou sair daqui. E nesse processo, eu tive que perseverar, porque não era um lugar que eu me achei assim, que eu gostava, nossa, era a minha vida ali. Não era. Só que porque Deus falou comigo que eu precisava persistir ali, eu persisti. E, irmãos, e muitas pessoas que me viram trabalhando durante o noturno, na madrugada, não sei se vocês perceberam, teve culto que eu não estava aqui, porque eu estava trabalhando na madrugada. E nesse período noturno eu sofria muito, porque eu não descansava, não era uma rotina minha. E por conta disso, eu comecei a olhar e falar, Senhor, não quero mais ficar aqui. Então me mostra já o que eu tenho que fazer aqui, para mim ser promovido ou alguma coisa do tipo. Por eu estar querendo fazer na vontade de Deus, irmãos, alguém vai se levantar para provar se você tem em mim mesmo. E a questão é, no meio de toda essa dificuldade que você está passando, vocês estão firmes? Estão se sentindo, ou estão se sentindo um pouco abalados? Porque isso pode servir de um norte para você. Porque se a dificuldade está superando o seu sentimento e está trazendo amargura, tristeza, é porque tem alguma coisa aí que precisa ser balanceada. E para ser balanceada é simples, meu irmão. Corre por pé do Senhor. Vai orar a Bíblia. Vamos buscar, jejuar, orar, ter relacionamento. Porque logo, logo isso daí vai passar das duas das uma. Ou você vai adquirir experiência, ou você vai adquirir tristeza. Qual que você prefere adquirir? Isso está na nossa mão, irmão. E no caminho cristão, na minha opinião, no nosso caminho, no que nós seguimos, no que nós andamos, eu tenho duas opiniões aqui. Uma opinião, quer dizer, que a perseverança e fidelidade, na minha opinião, elas andam junto. Você não consegue ser perseverante sem ser fiel. E você não consegue ser fiel sem ser perseverante. Porque isso é uma coisa que vai exigir de você constância. Diariamente, uma busca e fidelidade, uma busca e fidelidade, sendo persistente, sendo ali constante no que está fazendo e sendo fiel no que Deus está dando para você. Amém? E aí, eu gosto, né, de procurar esse significado de palavras, e eu descobri que a fidelidade, ela, no grego, ela é uma palavra chamada pistis. E eu falei, já ouvi essa palavra antes. Porque pistis, traduzindo, também pode ser fé. E eu falei, Senhor, tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. E aí eu fui procurar o que significa essa palavra pistis. E essa palavra pistis, ela significa convicção da verdade de algo, fé, de uma convicção ou crença que diz a respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com uma ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido a ela. Fidelidade, lealdade, caráter de alguém que se pode confiar. Falei, uau! Senhor, isso é top demais. Irmão, então para mim, perseverança mais fidelidade é igual a fé. Porque você não consegue, irmão, manifestar fé se você não for perseverante. Você não consegue manifestar fé se você não for fiel. Porque a fé é uma característica de quem é nascido de novo. É um dom de quem é nascido de novo. Sabe, muitas vezes pessoas podem alcançar um objetivo por seguir princípios. Porque princípios está aí para todo mundo. Seja ele cristão ou não, princípios está aí para todo mundo. Vamos dar um exemplo? Alguém que não é cristão consegue pular e voar? Não. Porque a gravidade vai jogar ele para baixo. Isso é uma lei da gravidade. É um princípio. Quem é crente consegue fazer isso? Só depois que for arrebatado. Antes, sem chance. Se for tentar, vai esborrachar aí no chão. Então, assim, essa questão de princípios, ela está para todo mundo. Então, quem segue princípios, seja bíblico, ele vai alcançar aquilo porque é princípio. Se você for bom, se seu caminho for reto, você vai alcançar uma boa colheita, porque é algo que você precisa viver. Só que tem uma diferença, irmão, de quem tem fé. Sabe, porque o princípio, às vezes, não pode, para algumas pessoas, não pode ser alcançado. Por quê? Porque a nossa carne, ela é falha e ela vai conduzir a pessoa por um caminho errado.
E às vezes você não vai ter um bom desenvolvimento na vida ou em algumas áreas porque você não tem o conhecimento que a fé, esse dom que está dentro de nós vai fazer com que nós alcancemos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre fui um bom profissional. Em todas as áreas da minha vida que eu entrei, eu sempre fui bom. Não me achando, mas é porque eu gostava de trabalhar, de mostrar serviço. Então eu sempre fui bom em todas as áreas que eu entrei. Só que o que acontecia comigo? Toda vez que eu estava em um determinado nível, que alguém chegava e me falava, ô, você é bom, hein? Vou te promover. Sabe o que acontecia comigo? Eu ia de mal a pior. Falhava comigo, e começava a faltar, entregava testado, ia no médico, jogava sabão no olho e... Tô com conjuntivite. Eu fazia isso, por quê? Os meus princípios não eram corretos. E eu também não sabia como manifestar algo mediante essas questões, então eu me sabotava o tempo todo. E quantas pessoas têm que se sabotam? Sempre quando estão alcançando alguma coisa boa, vão lá e se sabotam. Sempre quando estão fazendo alguma coisa boa, vão lá e se sabotam. Então, eu não tinha conhecimento disso. E até que, um dia, eu conhecia Verbo, eu conhecia a palavra de Deus, e algumas questões sobre mim ainda persistiam, que era que nem essas, de se auto-sabotar. E aconteceu comigo o quê? Um dia eu estava andando, e o Espírito Santo falou comigo assim, porque eu fiquei bubu um tempo, e eu queria sair da igreja. Falei, vou sair da igreja agora, que não estou gostando, vou sair fora. E Deus falou comigo assim, graças a Deus que aquele tempo lá eu fiquei convertido, estava buscando, orando, e a adversidade veio para querer me tirar do caminho, e eu falei, vou sair, e o Espírito Santo falou comigo assim, dessa vez foi diferente, porque o Espírito Santo falou comigo assim, já reparou que em todo lugar que você vai, você é bem visto? Eu falei, nossa, é verdade, Senhor, eu sou bem visto em todo lugar que eu vou ser bem visto, glória a Deus. Aí ele falou, mas já reparou que você não aguenta nada? Eu falei, não é bem assim. Falei, Senhor, por que você está falando isso? Ele falou, porque teve uma igreja que você foi, um tempo atrás eu fui uma igreja, e eu estava constante naquela igreja ali. E só porque eu não estava indo de sábado e domingo, porque eu trabalhava de sábado e domingo no mercado, um irmão chegou em mim e falou assim, irmão, você tem que vir de sábado e domingo. Eu falei para ele, não, irmão, eu trabalho de sábado e domingo. Ele falou, mas a palavra de Deus fala que se você for morno, ele vai vomitar você. Aquilo, meu irmão, me desmotivou tanto que eu falei, agora eu vou sair e quero ver se dá conta agora da minha alma. Ó a doideira. Simplesmente isso me fez sair. E eu falei, Senhor, é verdade, eu já passei por isso e eu não fui perseverante. Por que eu não fui perseverante nisso aí? Em lutar? Ele falou, porque você mesmo quis sair. Ninguém te tirou, você quis sair. Eu falei, Aí ele falou, e da outra igreja? Eu falei, não, da outra igreja foi culpa da outra pessoa lá. Eu não tinha nada a ver com isso. Ele falou, não teve nada a ver, você estava indo bem, não estava? Eu falei, estava aprendendo sonoplastia, fazendo as coisas legal. E eu falei, ele falou, você se lembra por que você saiu? Eu falei, lembro, por quê? Porque eu tinha uma afinidade com uma menina e a menina, determinada data, ela não quis falar comigo. Aí ele falou, e você saiu? Eu falei, não quis falar comigo, o que eu vou fazer na igreja? Tem muita coisa, né? Que a gente... E por conta disso eu era um cara frustrado, porque eu não era um cara constante, fiel no que era depositado na minha mão. E aí eu falei, Senhor, então agora eu não vou sair dessa igreja. Só saem duas questões. Uma, se você falar comigo muito forte, e não vai ter que ser só comigo, vai ter que ser com as pessoas que me lideram, para me enviar para algum lugar, porque senão eu não vou sair, eu vou ficar lá fincado. E eu tive outras oportunidades de sair, de fazer algumas coisas diferentes. E eu falei, não, vou permanecer aqui porque eu preciso aprender a ser fiel e constante. Eu preciso aprender a ser persistente. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós falhamos porque nós não conseguimos ser persistentes. Sabe, seja numa devoção, seja numa busca, seja numa entrega, não conseguimos. Porque a nossa carne, irmão, ela quer a coisa boa. Eu não vou nem perguntar isso, que eu ia perguntar quantas vezes, quem veio por curar oração nas 6 horas. Nem precisa levantar, mano. Mas é difícil, irmão. Não é difícil buscar? Não é difícil orar, jejuar? A sua carne não quer isso. Mas, irmãos, tem uma linha aí, que é uma linha que vai trazer uma satisfação para você. E qual é essa linha da satisfação? É quando você rompe. Quando você rompe essa coisa que tem dentro de você, que não faz você avançar. E sabe onde eu descobri isso? Aqui. Aprendi aqui, com a palavra de Deus, com a busca, com a entrega com Deus. Porque, irmão, se fosse outro tempo, nessa empresa eu já tinha saído no primeiro mês que eu estava lá. No primeiro mês não, 6 meses.
Por que aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo, foi muito forte. Eu trabalhava nessa empresa que eu estou hoje, e chegou um determinado momento que eu estava fazendo tudo. Planilha, então vamos lá, estou aqui, ficar 1h da noite, tamo aí. Irmão, não tinha coisa ruim comigo. Eu estava ali trabalhando e fazendo muita coisa extraordinária para a empresa. E eu amando aquilo porque eu estava me desenvolvendo, e eu falava, Senhor, eu entrei nessa empresa agora, eu vou ser dono daqui. Porque agora eu entendi. E eu falava para o pastor sobre isso. Falei, pastor, eu vou entrar lá, mas vou ser o melhor. Não sei se você lembra disso. Eu falava, vou ser o melhor do departamento, você vai ver. E eu trabalhando ali, fazendo o meu trabalho. Teve um belo dia, irmãos, que eu não sou de chegar atrasado. Ou eu chego meia hora antes ou 1 hora antes. Eu sou muito pontual. E naquele dia em específico, eu ia chegar meio tarde, eu saí de casa bagunçado. E fui trabalhar, bati o ponto. Na hora que eu subi, meu chefe olhou, cadê seu uniforme? Falei, chefe, eu esqueci. E aí eu desci para a loja, falei com a gerente, falei, tô sem camisa, posso pegar uma lá no RH? Ela falou, pode ir lá, vai lá, pega lá. E eu fui subir pro RH para pegar a camisa. Na hora que eu abri a porta, que eu estava escolhendo minha camisa, na hora que eu escolhi, o meu líder estava na porta, ele falou, o que você está fazendo aí? Falei, líder, eu esqueci minha camisa, só vim pegar uma aqui. Ele falou, você não sabe que de sábado e domingo não pode abrir o RH? E eu olhei, Ele falou, volta para sua casa e pega sua camisa. Irmão, eu fazia de tudo. O trabalho que não era nem meu, era dele. Eu fazia o trabalho dele. Então no meu coração eu fiquei, Senhor de justiça. Nossa, que injustiça comigo que esse homem está fazendo. Olhei para ele e falei, não, tudo bem. Peguei meu carrinho, fui para casa, peguei minha camisa, cheguei em casa e falei para minha mulher, amor, você acredita que fez comigo? Ela, não acredito. Uma motivação boa eu recebi, né? Fiquei mais inspirado ainda de chegar lá e ó. Só que eu conversei com ela e eu falei, quer saber, amor? Esse cara vai provar uma coisa de mim que nunca provou antes, minha determinação. Eu vou chegar lá e vou fazer melhor do que eu fazia em qualquer outro dia. E aí eu cheguei lá, irmãos. Eu não vou falar que eu olhei pra ele assim, todo motivadão, mas eu olhei pra ele e falei, ei, beleza? Por fora aqui, tava bonito, mas por dentro tava... E aí eu fui, peguei, fiz o trabalho do dia, achei muitos erros que normalmente eu não achava. Me dediquei àquele dia de um jeito muito, muito forte. E aí, chegou no final do dia, ele chegou em mim pra falar pra mim, falou, Wesley, posso falar um negócio pra você? Você é mó cabeção, cara. Por que você esqueceu a camisa? Quase falei pra ele, caramba, por que você mandou embora? Falei, não precisava disso, cara. Só que na hora que ele falou isso pra mim, eu falei pra ele, olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Durante muito tempo eu não aprendi a honrar minha liderança. Não aprendi a ser constante, não aprendi. E hoje, o que você fez comigo só me fez enxergar uma coisa. Não é porque eu sou bom em algo, eu me dedico em algo, que eu sou merecedor de fazer outras coisas. Não é isso que me faz merecedor. Na nossa vida, não é o que nós fazemos que vai fazer nós merecedor de receber alguma coisa. É a graça, é o favor. Então naquele momento ali eu olhei para ele e falei para ele, você agiu correto, porque quem estava errado era eu, numa coisa simples, seja pequena ou grande, eu estava errado. Então pode ficar tranquilo, que eu estou em paz. Estou em paz e eu sei que daqui para frente eu vou tomar cuidado com isso e vou ser melhor. Eu vou ser melhor. E sabe o que aconteceu, irmão? De todo mundo, que esse líder, ele era um cara bem fechado. De todas as pessoas que ele pôde ter um bom relacionamento ali, ele foi ter comigo. E sabe o que aconteceu? Em todas as lojas que ele passou, que ele sabia quem eu era, ele falava, esse daí é bom. Esse menino aí é bom. Minha irmã começou a trabalhar no mercado, ela conheceu e falou, você é irmão do Wesley? É, melhor prevenção que eu já tive. Ô irmão, por um lado, eu pude ter ficado nervoso, chateado. Mas depois que eu passei por isso, o que eu recebi de volta dele foi algo extraordinário. Porque quantos aqui não seria legal ouvir isso? Então, assim, a nossa perseverança de ser bom, de ser determinado, né, de ser... Eu perdi a palavra. De ser persistente, é o que vai fazer com que nós alcancemos aquilo que é bom de Deus.
Irmão, não adianta querer passar por dificuldades e só reclamar, murmurar, não adianta, isso não vai fazer com que você avance. O que vai fazer com que você avance é a crença no que Deus pode fazer por você. Então, quando surgir uma dificuldade, pense diferente. Pense diferente. É uma possibilidade de Deus fazer algo, Deus está movendo alguma coisa na minha vida. Teve falta, mais um milagre aí para mim, mais um testemunho que eu vou poder contar na igreja. E assim Deus vai nos acrescentando fé, fazendo com que nós avancemos mais e mais. E hoje, irmão, um fator predominante nos dias de hoje é que qualquer dificuldade abala o crente. E que na verdade não poderia ser assim. Qualquer coisinha. Acordei de manhã e... eu não vou trabalhar hoje. Vixe, vou no médico que eu vou ter Covid. Nem acontece nada direito com o crente, ele já quer... né? Arrumar uma desculpa para desistir. E é tão simples desistir, é muito simples colocar a culpa no outro. É mais fácil do que você olhar para você e falar, eu preciso de mudança, eu preciso alcançar um lugar melhor, eu preciso mudar minhas atitudes. É muito fácil colocar a culpa no outro. É muito fácil colocar a culpa no outro. E irmão, e olha isso que é legal. Eu buscando referências para entregar uma boa ministração, né, do que Deus me guiasse para vir falar alguma coisa, Ele me mostrou algo na Bíblia que eu não percebia. Você sabia que na Bíblia tem um perfil do crente? Eu não sabia disso não. Falei, Senhor, tem um currículo do crente aqui na Bíblia. E é muito interessante isso, porque olha só, abre em 2 Pedro. Eu já estou caminhando para o final. 2 Pedro, do 3, eu vou ler até o 9. Olha isso que interessante. E é muito interessante mesmo. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada. Você entende? É mais ou menos o que está escrito aqui? O poder de Deus tem nos dado metade de umas coisas aí. Não, ele fala tudo. Uau! Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tornar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade junte com o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor, pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Olha que legal. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai falar um mais aqui. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e o escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória! Irmão, tem um perfil aqui, uau! Não é muito bom quando você enxerga uma coisa que você precisa ser? Meu irmão, isso você ganha um tempo tão hábil. Sabe, você ganha um meio caminho andado. Porque muitas vezes, ninguém fala para nós o que devemos fazer, ou como devemos ser, ou como devemos nos portar. Mas a palavra, ela vem justamente para nos guiar e nos orientar no caminho certo. Agora,
Entra essa questão, irmão. Entre tudo que você tem recebido, entre tudo que você tem pego da palavra, sugado da palavra, como é que você tem agido? Sabia que a sua fé, se ela não estiver em operação, ela acaba sendo uma fé morta. Então, por conta disso, nós precisamos, de fato, ser ativos. Sabe, irmão, não tem essa, aconteceu um negocinho, está acontecendo uma dificuldade, você se calar, você precisa ter uma determinação de mudar isso. Seja com suas ações, seja com sua boca, você precisa agir. Sabia que, eu estava conversando com o nosso pastor Emerson, e ele falou uma coisa muito interessante, eu fiquei pensando nisso, falei, Senhor, que demais! Isso é demais. Ninguém que alcançou um milagre, muitas pessoas da Bíblia, ninguém que alcançou um milagre, ninguém. O milagre só aconteceu por conta de uma oportunidade. Por conta de algo que estava acontecendo ao redor. Um exemplo é aquela mulher samaritana lá, do fluxo de sangue. Samaritana não, mulher do fluxo de sangue. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro em algo. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos. Não tinha mais riqueza porque gastou tudo. E ela viu uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Vou tocar em Jesus e eu serei curada. Irmão, só que a oportunidade surgiu. Tinha dificuldade para ela alcançar Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá! Tinha muita dificuldade para que ela pudesse alcançar esse milagre, mas o que aconteceu com ela? Ela foi determinada, persistente, eu vou lá, eu vou tocar e vai acontecer. Vai ter que acontecer comigo, essa mudança vai ter que chegar até mim. E o que aconteceu no final? Ela foi curada. O exemplo de Abraão. Nós estávamos conversando, eu e o Ricardo e o Lelo, a respeito de Abraão. Abraão, ele creu contra a sua esperança, contra a própria esperança. Por quê? O que é crer contra a sua própria esperança, irmão? Qualquer um que chegasse na situação de Abraão, vendo que a mulher já não podia ter filhos, já desde a juventude. E aí passa-se os anos, e ele alcança uma idade de 100 anos ali. E percebe também que ele também não pode agora gerar filhos. Então ele creu contra a questão ali, sabe, geográfica. Porque ele olhou e falou, ninguém tem como crer nisso aí. E ele creu. Ele creu contra a própria esperança. Mesmo não existindo um porquê de crer mais, ele continuou crendo. Então que nossa fé seja desse jeito, irmãos, hoje. Fiquem de pé. Fiquem de pé. A sua fé precisa alcançar um lugar maior do que você está hoje. Qual é a dificuldade, irmão, que você tem passado? Vamos lá, pense nela. Seu Deus é maior. Seu Deus é maior. Sabe, irmãos, em Jeremias 29:11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Ei, meu irmão, tudo está pronto para você. Dá um glória a Deus, irmão, chacoalha você. Ei! Deus quer mudar a sua situação, não importa qual ela seja. Só que o que vai mudar, irmão, é você indo, é você declarando, é você crendo. Aleluia! Ei! Sabe, irmão, eu percebo aqui. Você veio aqui hoje com esse sentimento. Ei, Senhor, eu preciso de uma ajuda, Deus. Eu preciso de uma ajuda, eu não sei o que fazer. Você está com dúvida ainda? Você está com dúvida ainda? Você está com dúvida ainda? Sabe? Deus, Ele quer arrancar você dessa dificuldade. Dá um glória a Deus, irmão. Se motiva aí. Deus quer arrancar você dessa dificuldade. Mas para Ele fazer isso, irmão, você precisa dar uma resposta a Ele. Sabe? Se você está afastado do caminho do Senhor, vem aqui na frente, nós vamos orar e você vai ser reconciliado. Se você está precisando de Cristo, vem aqui na frente que você vai ser reconciliado. Sabe, não fique, irmão, esperando as coisas acontecer. Vai lá e agarra. Agarra o que Deus tem para você. Aleluia. Repita comigo aqui. Eu sou próspero. Vamos lá, irmão, com mais força. Isso aí tem que mudar a sua vida. Eu sou próspero. Isso, eu sou filho.
sou perdoado. Eu sou forte. Eu sou vencedor. Vamos lá. Eu sou capaz. Eu sou rico. Eu sou redimido. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, presta atenção nisso. É o último versículo. Nós vamos cantar, louvar a Deus. Mas olha só o que Tiago fala. Em 2 Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmã que precisam de roupa ou que não tem nada para comer. Se vocês não lhe der pão, o que eles precisam para viver? Não adianta dizer nada. Que Deus os abençoe. Vistam-se, agasalham-se e comam. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é morta. Irmão, me fala uma coisa. A sua fé tá como aí, hein? Tá quietinha? Tá de boa? Ou ela tá ativa? Como que tá a sua fé? Vamos lá, irmão, vamos lá. Pense. Qual é a área que você precisa mudar na sua vida? É financeira? É saúde? Eu preciso de um novo emprego? O que é? O que precisa mover aí? O que precisa ser mexido? A sua fé tá aí, irmão. Use-a. Vamos louvar. Aleluia!